E aí, meus queridos, tudo bem? Professor David de novo, nossa aula de ensino religioso. E como na aula passada vocês devem lembrar, a gente falou sobre a diversidade religiosa, né? E a diversidade religiosa, em resumo, é a significa que existem várias religiões, várias crenças diferentes, né, distribuídas nesse mundo aí, né? Algumas milenares, outras mais jovens, né? E elas são muito importantes para o desenvolvimento das sociedades, né? A religião ela tem uma importância, sim, e apesar, né, da gente ter uma necessidade muito grande da ciência, a religião ela tem um papel fundamental, né, na formação do mundo, sobretudo nos séculos anteriores, né, aonde se buscava através da religiosidade a explicação para a criação das coisas, para a existência das coisas, inclusive a nossa. Só que indo ao, junto da diversidade existe um fenômeno muito comum e que nos últimos anos se tornou mais presente, tendo em vista o crescimento, o surgimento de novas doutrinas religiosas, que é a intolerância religiosa. E é esse tema que a gente vai discutir aqui rapidamente. O que é a intolerância religiosa? O que é a intolerância? Vamos pegar o termo intolerância. Né? Intolerância é quando eu não tolero algo, né? Quando alguma coisa me incomoda de tal forma que eu quero que aquilo deixe de existir. Por exemplo, eu sou intolerante à violência. Então eu não compactuo com a violência. Embora não signifique que em determinado momento a violência não passa a ser uma saída, né? Mas isso é uma questão que a gente pode discutir, filosofar sobre ela em momentos muito diferentes, né, da história. Agora, a intolerância ela é o fato, a questão de eu não tolerar algo, né? E na religião, e religiosamente falando, a intolerância religiosa é um tema muito presente na sociedade que a gente vive. E ela é parte de um instrumento, eu diria assim. Eu não acho que ela é um fenômeno meramente pessoal, né? Porque nós, seres humanos, nós não nascemos. Nós, seres humanos, a gente não nasce predisposto a odiar ou a intolerar as coisas. Né? É construído dentro da gente o sentimento de que nós pertencemos a uma bolha e a outra bolha a gente tem que estourar. Ela não pode existir. Então é uma coisa que é construída dentro da gente. No ambiente que a gente vive, né? Nos discursos que a gente presencia, acompanha. Né? Nós somos moldados para ter a ideia de que o outro é uma ameaça a mim. E isso não é verdade. Nós podemos viver num mundo totalmente plural, em igualdade de ideias, pluralidade de ideias, em igualdade de condições para disputar o meio de forma muito justa, sem eliminar nenhum dos grupos existentes. Né? Imagina se para cada ser humano que nasce a gente tivesse que matar um. Né? Então, para que a gente existe? Né? A mesma coisa é os organismos que surgem dentro da sociedade, né? E as religiões são um organismo que surge dentro das sociedades e a gente tem que aprender a conviver com esses organismos e não, né, criar autodefesa, se tornar intolerante com eles. E a intolerância ela é um fenômeno que acontece de uma maneira planejada, eu diria. Né? Planejada por grupos cada vez mais que têm mais poder, que têm mais influência sobre as pessoas. Né? Para quem é religioso, né, e cristão, por exemplo, né, sabe que a religião cristã, quando nasceu, quando ela surgiu, né, os cristãos foram perseguidos, né, pelos romanos, foram perseguidos pelos judeus, porque os judeus não reconheciam os cristãos, os judeus ortodoxos não reconheciam os cristãos como representantes do Filho de Deus Salvador, que realmente para os judeus ortodoxos ele não existe, e para os romanos, tanto os judeus quanto os cristãos não existiam, não tinha nenhum fundamento, porque
para os romanos politeístas, os judeus, né, e sobretudo os cristãos depois acreditavam num Deus só que era inconcebível para eles. Então, essa questão da intolerância é muito mais antiga. E a gente precisa discutir esse tema de uma forma que a gente consiga perceber que é possível combater, né, combater a intolerância aprendendo a usar a empatia. Então, assim, a intolerância ela é um fenômeno que é corrosivo para a convivência das pessoas, e a intolerância religiosa não é diferente, né? Por quê? Porque nós aqui, eu tenho certeza que nessa turma nós temos alunos que defendem, que acreditam, né, professam doutrinas totalmente diferentes, mesmo dentro da mesma concepção religiosa. A gente deve ter gente do candomblé, da umbanda, cristãos evangélicos, cristãos adventistas, cristãos católicos apostólicos romanos, né? E outras doutrinas, que algumas são cristãs também, como os kardecistas, né? E talvez outras religiões que não têm o mesmo Deus como Salvador, como Criador, como queiram chamar, assim como a gente deve ter gente que não tem uma religião, gente que não acredita na religião, mas que respeita quem acredita, né? Então, assim, a intolerância é quando aquele que não acredita ou que acredita numa coisa diferente me incomoda e eu quero eliminar ele. E a gente tem alguns exemplos na história da humanidade de intolerância. Por exemplo, quando os católicos, a Igreja Católica, através de uma carta dada aos reis, permitiu que, né, os navios, que os desbravadores europeus invadissem países, né, os países que eles tomassem, com essa carta dizendo que eles estavam fazendo a missão de Deus, né? Então os missionários, né, que saíram pelo mundo a impor a religião católica como única religião que professava a verdade no contexto lá da Idade Média, por exemplo, promoveram um sistema de intolerância às outras crenças, né? Porque começaram a perseguir por exemplo, o Islã. O Islã era uma religião mais antiga que o cristianismo e que tinha um grande número de adeptos, e os católicos não queriam, naquele contexto lá da Idade Média, que o Islã tomasse proporções maiores, né? Então era uma briga de verdades, né? Alá ou Deus, quem está certo? Os chineses sempre foram budistas, e para eles não tinha, nunca teve essa coisa de impor Buda para o mundo. Os hindus também nunca tiveram essa coisa de impor Shiva para o mundo. Apenas, né, essa questão de intolerância ficou principalmente entre os cristãos. Tá? Os cristãos lá do século XIX construíram depois essa grande muro de intolerância para o futuro, né, lá na Idade Média. Né? Por questões políticas também, né? Uma movimentação política muito grande, né? Os reis perceberam que a Igreja Católica cativava muita gente, então para eles era muito importante fazer a colonização não só do território onde eles assumiam, mas das pessoas, né? Impondo às pessoas que a única religião que podia ser tratada como religião dentro do feudo, dentro do lugar onde se viveu, era a religião católica apostólica romana, né, que surge lá 30 anos depois da morte de Cristo histórico. E aí, né, só que depois da perseguição vem o crescimento da Igreja Católica e, portanto, a supressão e um sentimento de intolerância que depois vai acontecer dentro da Igreja Católica mesmo, quando a gente vai ter a crise da Igreja Católica, lá no século XVII, né? E aí vai ter a reforma da Igreja Católica, vai surgir a Igreja Luterana, a Igreja Calvinista, que são doutrinas dentro do cristianismo católico, que defendem ideias diferentes. Também vai ter uma intolerância quanto a isso, a perseguição, né, da Igreja Católica sobre os luteranos, né? Principalmente, né, tem o filme do Martinho Lutero que a gente pode assistir. Eu compartilho com vocês assistem para a gente ter uma ideia sobre o que eu estou falando.
E depois depois a gente vai ter o que, né? A diáspora africana, a vinda dos africanos para a América e a colonização dos africanos, né? Do povo africano sendo trazido para cá e sendo convertido ao cristianismo, embora muitos já tinham alguns cristãos que já eram alguns escravos, né? Que já eram catequizados lá na África antes de virem para cá, mas muitos eram catequizados aqui, convertidos, né? Não catequizados, convertidos aqui. E a maioria dos africanos eram do Islã. Só que eles iam para cá, eles tinham que assumir o cristianismo, porque os europeus eram cristãos e eles tinham que assumir o cristianismo aqui, senão eles eram, enfim, castigados, mortos. E embora, né, a gente vai ver isso, eu espero que a gente consiga ver isso, acontece que o Islã aqui acabou sendo uma religião clandestina, né? Não era uma religião oficial, não era permitido o Islã, porque o Islã batia de frente com o cristianismo, historicamente, ali, principalmente da Idade Média para cá, e aí o cristianismo, o Islã no Brasil principalmente foi uma religião clandestina, né? Os africanos que eram islamitas, eles compartilhavam o Corão entre os escravos de maneira que ninguém descobrisse. Então é uma história bem bacana de se estudar. Depois foi descoberto o Corão traduzido e reescrito aqui pelos membros da religião do islamismo que vieram para cá, né, com a diáspora. Mas isso é uma questão de intolerância, né, porque todos que não acreditavam naquela religião cristã passaram a sofrer perseguição. Depois a gente vai ter, né, lá em 1924 no Brasil, uma coisa que vai ser a primeira Constituição do Império e que vai, né, oficializar a Igreja Católica como igreja, como religião oficial do país, no contexto do Império, do Brasil Império, porém abrindo, né, a possibilidade de outras religiões existirem aqui dentro também, né, permitindo até que os escravos tivessem a permissão de acreditar, de defender suas religiões, fazer seus cultos, embora não pudesse se sobressair a religião oficial do país, né? A Constituição Imperial de 1824, perdão. Depois vai ter o surgimento lá no Rio de Janeiro do candomblé, o candomblé é uma religião africana, que nasce no Brasil, mas ela é africana, ela tem todos os santos, os orixás, né, africanos. E vai ter a Umbanda, a religião brasileira, que vai nascer aqui, que ela tem uma influência das religiões de matriz africana, mas ela é uma religião com os dogmas cristãos muito encruados ali na estrutura da Umbanda, né? E a Umbanda, o Candomblé, por não serem religiões cristãs, por não professar, a Umbanda ela tem, né, santos cristãos e tal, e acredita em Deus, no Deus cristão igual aos cristãos. Mas o Candomblé acredita nos orixás lá da África. Eles vão sofrer perseguição, sofrem até hoje, as religiões de matriz africana sofrem perseguição e intolerância. Aí a gente vai ter uma coisa, né, que é um fenômeno no século XX, principalmente ali na Europa, quando a gente tem o advento da Segunda Guerra Mundial, que é o nazismo, e o nazismo tem como um dos fenômenos o antissemitismo, ou seja, ele transforma um grupo religioso específico em maior inimigo do Estado, do país, e persegue esse grupo, causando, né, o genocídio do povo judeu, né? Foram 6 milhões de mortos, né, por intolerância religiosa, né? Apesar da questão política e econômica ser o cerne daquela guerra, daquele fenômeno do nazismo na Alemanha, né? O objetivo de limpar a Alemanha dos judeus, né, era também de cunho religioso, né? Porque o Hitler acreditava que os judeus, né, os nazistas acreditavam que os judeus eles tinham uma crença que era ruim para o mundo, né? Então surge um fenômeno de racismo, né,
porque classifica, reduz racismo é redução, né? Reduz o grupo dos judeus a um grupo inferior para ser eliminado, né? Além de outros grupos que também foram perseguidos. E aí isso motiva uma intolerância religiosa. Então a intolerância religiosa, ela não é um fenômeno meramente da nossa cabeça, ele tem uma estrutura política, ela tem motivação política, motivação econômica, motivação de território, e às vezes a gente, dentro desse universo que cresce dentro de ambientes onde a religião é muito presente, a gente cresce às vezes muito percebendo a religião como uma verdade absoluta e não permitindo entender os outros, né? A gente não tem que se tornar, se converter a outra religião porque a gente acredita na nossa para respeitar. Eu falei isso no vídeo anterior, né, sobre a diversidade. Mas reforço que a gente não precisa se converter ou acreditar na crença dos outros para a gente respeitar a crença dos outros, né? Para respeitar a crença dos outros, basta eu saber que ela existe e conviver com ela como ela existe, independente de como ela se comporta, a menos que ela esteja interferindo no meu espaço para ter espaço. Aí, se ela quer interferir no meu espaço, ela quer eliminar o meu espaço para ter o espaço dela, aí é um problema, daí a gente vai ter que conversar, né? E a história mostra situações aí onde essas conversas chegaram a pontos de guerras, né? Guerras santas, guerras que levaram as pessoas a sofrerem. Guerra sempre leva a sofrimento. Então, a gente tem que refletir sobre a intolerância do ponto de vista de que ser intolerante é legal. Não aprender a respeitar as crenças dos outros é legal. Achar que a minha verdade é a única verdade, é uma verdade absoluta, e que a verdade dos outros é uma verdade mentirosa e que está causando mal. É legal, porque o outro também pode pensar o mesmo de mim. Ele tem todo o direito de imaginar as mesmas coisas que eu imagino. A gente, por exemplo, cresceu, né? Nós crescemos num mundo ocidentalizado e cristianizado, né? Porque a Europa foi totalmente convertida, basicamente toda ela convertida ao cristianismo. Tá? Então a gente cresceu num ambiente europeu, né? Porque nós fomos colonizados pelos europeus, e a religião cristã sempre foi uma religião colocada para nós como uma verdade absoluta, a única verdade que existe é o cristianismo. Né? Então a gente tem, né, dentro da nossa cabeça, né, desde que a gente cresce, a ideia de que a religião maior do mundo, a religião mais poderosa, é a cristã. A cristã é uma religião muito jovem, há religiões muito mais antigas, com muito mais adeptos, e que a gente desconhece porque a gente cresce num ambiente onde a Europa cristã foi a nossa colonizadora. Então, para nós, o cristianismo é a maior religião, é a mais importante. É a que tem o Papa, é a que tem o Vaticano, né? É a que tem influência. Mas a gente vai descobrir ao longo do mundo, ao longo dos estudos que a gente faz, que existem outras religiões mais antigas, religiões milenares, algumas que são, como é que é? Nem são religiões, são grupos de estudos sobre religião e que tem assim um culto diferenciado, né? Então a gente precisa quebrar, né, o paradigma para conhecer o novo, sem precisar dizer que eu preciso largar o que eu já gosto. É que nem eu que sou roqueiro. Vocês, quem foi meu aluno ano passado, que pôde me ver, né, na sala de aula ainda, mas depois a gente teve as aulas no noite. Eu sou um cara que eu cresci no mundo do rock. Num determinado momento da minha vida como roqueiro, eu era extremamente intolerante. Aliás, antes de eu me tornar roqueiro, eu não gostava de rock. Então eu era intolerante com o rock. Depois eu conheci o rock, me tornei um cara que gosta de rock. E aí passei a ser intolerante com outros estilos porque eu queria me afirmar roqueiro. Então para me afirmar roqueiro eu tinha que fazer cara de bad boy, andar de preto e fazer tudo que um roqueiro tradicional, criado aí por um estereótipo que na verdade não existe, faria, né? Ser o cara mal que não gosta das outras estilos musicais. Depois de muito tempo, escutando muita coisa, eu fui perceber que era tudo uma idiotice, desculpa a expressão, era uma babaquice do professor aqui, porque na verdade
Não faz sentido nenhum eu não gostar dos outros estilos, porque eu gosto de rock. Posso conviver muito bem em harmonia com outros estilos musicais, com outros gêneros musicais, né? E vão surgir outros novos, e vão surgir outras ideias, e eu tenho que estar aberto a conhecer, mesmo que eu não vá tocar, né? Mesmo que eu não vá dizer assim, ó, eu não tocaria esse estilo de música, mas, né, quem gosta, gosta de um estilo de música legal, né? Eu não sou juiz da verdade para dizer que o rock é melhor que o samba. Aliás, eu não acho que o rock é melhor que o samba. Eu acho que samba e rock são duas coisas que, inclusive, já se juntaram, né? Falando sobre intolerância, né? A intolerância, ela pode ser combatida quando eu consigo perceber que a gente pode conviver em harmonia, né? Independente das nossas crenças, a gente pode conviver em harmonia. Eu não preciso me converter a outra religião, eu não preciso me tornar um religioso se eu não sou um religioso, para aprender a conviver com os outros, né? Se eu, por exemplo, acredito na ciência como uma verdade, e você acredita, sei lá, vou aqui criar o Deus Polinésio, acredita no Deus Polinésio como uma verdade, você acredita numa verdade, eu acredito em outra verdade. Se no final desse caminho nós conseguimos convergir, entrar junto, caminhar junto, para encontrar uma resposta juntos, né, sem precisar ferir ninguém, ótimo. Agora o problema é quando a gente entra numa paranoia de querer brigar para discutir quem está certo, quem está errado, e aí levar a vias de fato que na história a gente percebeu que só causou danos ruins, né? Causou intolerância, um fenômeno que está aí presente nos dias de hoje e que a gente discute. Se não fosse verdade a intolerância, a gente não falava sobre ela não existiria no nosso vocabulário, não existiria no nosso dia a dia. A gente já está discutindo outras coisas que não intolerância, né? Mas ela é muito presente. Então temos que combater a intolerância. Então fica aí a reflexão para vocês nesse vídeo sobre intolerância religiosa. Espero que vocês comentem aqui, tanto no YouTube, onde eu vou postar o vídeo, quanto aqui no Classroom também, quem estiver vendo o vídeo no link do Class aqui. Comentem aqui o que vocês pensam sobre a intolerância, se vocês acham que não gostar de outras religiões está certo, vocês não são obrigados a gostar. Agora, se vocês acharem assim, não, uma coisa é eu não professar o que ele professa, eu não acreditar no que ele acredita, mas isso não significa que eu tenho que odiar ele e querer o fim dele. Será ótimo eu ouvir vocês, ou pelo menos eu conseguir lê-los, né? Eu quero que vocês participem, certo? Abraço, o professor está aqui, podem me chamar no WhatsApp e boa semana a todos. Tchau, tchau.